Bom dia! Olha, um bom dia diferente, um bom dia cheio de alegria. Olha que lugar fantástico. Qual é o nome, Juliane? É o Abbey Garden em Bury St. Edmunds. Que coisa mais linda, né? Suffolk. Cada coisa que Deus nos proporciona. E hoje eu quero deixar essa vista para você. E juntamente com este lugar maravilhoso, nós estamos aqui e nós vamos meditar na palavra de Deus, 12 de setembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nossa meditação de hoje, mãos invisível. A nossa leitura bíblica se encontra em Ester 2, do 19 ao 23. E a Juliane vai ser a nossa leitora hoje da Bíblia. Então vamos ouvir o que Deus tem para nós neste dia. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Amém? Que palavra linda, né? Que palavra forte. Todos nós entendemos que a mão de Amã, que quis fazer a forca, foi mesmo esta forca que foi usada para ele, porque ele intentou contra a vida de Mardoqueu. Mas ninguém pode intentar contra a vida de um servo do Senhor. Por isso que o nosso tema de hoje, mão invisível. Qual é a mão que está te protegendo neste dia? Nosso versículo em destaque diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: que fizeste? Daniel 4:35. E a nossa devocional diz assim: a leitura bíblica de hoje é um trecho da história de Ester, moça judia que se tornou rainha da Pérsia. Se você não conhece a história toda, seria bom ler o livro de Ester, desde o começo, para entender bem. Na passagem de hoje, temos a citação de várias pessoas: Mardoqueu, Ester, o rei Xerxes e os oficiais do rei, Bigtã e Teres. Mal sabiam estes que Deus tinha um de seus servos escutando a conversa deles e que esta ajudaria a salvar os judeus. Vemos neste texto a presença da mão invisível de Deus. Podemos perguntar: por que Mardoqueu foi sentar-se junto à porta do palácio real, justo àquela hora? O que levou o rei a confiar na informação de Ester? O que levou o rei a perder o sono? O que inspirou o rei e os historiadores a requererem exatamente as páginas que registravam o episódio? Bem mais adiante, vamos saber. Ao consultar a história do povo de Deus, tanto nos tempos passados como em nossos dias, percebemos que tudo acontece pela vontade e providência de Deus. Com Ele, não existe obra do acaso, embora às vezes seja difícil crer nisso. Outro aspecto a considerar: as pessoas que não creem na atuação da mão divina em tudo que lhes acontece caem no desespero
quando coisas ruins lhes sobrevêm. Revoltam-se e ficam difícil ajudá-las. Aqueles que confiam na atuação soberana de Deus tranquilizam-se e esperam o cumprimento dos planos de Deus, pois sabem que a mão de Deus está por detrás de tudo. Mardoqueu foi exaltado. O aviso dado por Esther foi ouvido. O rei foi salvo e mais tarde o povo de Deus também foi salvo em virtude deste episódio. Deus é invisível, mas o seu poder, sua proteção e sua ação sempre são bem visíveis. Amém? Que linda devocional, né? Sabemos que Mardoqueu sentou ali na porta do palácio e ele estava ali fazendo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele e ele salvou o rei. E depois isso foi escrito nas crônicas. E isso foi o que veio ajudá-lo futuramente. Não pense você que os seus feitos não estão sendo anotados por alguma caneta. E na hora certa, assim como o rei diz, quem foi que me salvou? O que recebeu o homem que salvou a vida do rei? Então Ramã disse, está nas crônicas. Ele falou, vai buscar as crônicas. E ali ele leu a história e pôde entender que quem salvou a vida dele foi um judeu. Hoje, quem será que Deus está usando para falar com você e dizer para você que a mão dele, que a presença dele pode ser invisível, mas que a palavra dele vai te alcançar? E o nosso versículo em destaque para terminar diz assim: Deus não deixa de agir só porque não enxergamos o que ele faz. Que eu e você possamos compreender que o amor de Deus vai além da nossa visão. Que o amor de Deus é sobrenatural sobre as nossas vidas. Que eu e você possamos abrir os nossos olhos espirituais para compreender a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida e que Ele está nos protegendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse no Senhor hoje. Tenha calma. Sempre que você fizer a coisa certa, que você estiver agindo conforme a vontade do Senhor, tudo está sendo escrito. Você será abençoado, você será cuidado na hora e no tempo certo. Deus te abençoe. Espero que tenha gostado dessa vista, desse jardim maravilhoso, desse momento que Deus proporcionou para nós e nós estamos compartilhando com vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém.